Olá, professor, tudo bom? Aqui é o aluno Mylon, da Engenharia da Computação, da disciplina de compiladores. Vou apresentar para o senhor aqui o meu analisador léxico. Eu fiz com base dos autômatos finitos, pelo menos o diagrama me ajudou bastante para poder facilitar a programação. Vou só passar esse diagrama bem rapidamente, que é muito parecido com aquele que o professor apresentou em sala de aula, então eu só fiz o meu mesmo, montei com as minhas palavras, que são começo, final, vint, exit, input, else e as outras em sequência. O texto que eu utilizei para poder testar o meu programa foi esse código aqui, um códigozinho bem simples, mas com todas as funções quase todas as funções que eu tenho no meu programa, na minha linguagem. E vamos passar para o código aqui. Chegar aqui em cima, deixa eu fechar aqui. Como que meu código está sendo desenvolvido? O começo do código, a estrutura de cada caractere, ele é bem peculiar porque é uma forma de organização bem mais simples de você trabalhar com uma lista. Eu uso o char data para recuperar o caractere do arquivo texto. O int linha, ele recupera a linha que ele está. Coluna a coluna, a posição é a posição dele dentro da lista. Se é um código que tenha 1000 palavras, mil caracteres, ele vai recuperar essa posição, independente da coluna e da linha que ele esteja. A estrutura para apontar o próximo caractere, do tipo caractere, né? Para apontar o próximo e o anterior, para poder ser uma estrutura de lista mesmo, principalmente uma lista ligada com ambas as direções. A estrutura do first para poder iniciar a lista e saber onde é o começo, a ponta dessa lista. E vamos continuando. O próximo é a leitura, que é a função que eu utilizei para poder ler o arquivo e interpretar tudo. Uma função imprimir, que é a função que imprime os leuxemas, e a função imprimir erro, que é a função que imprime exclusivamente os erros quando acontece. Essa função de char lista token é uma função que retorna um char inteiro sobre os tokens da minha linguagem e que está separada de uma forma de código para poder ficar mais fácil a busca desse valor numa tabela. Aqui são os estados, o escopo dos estados que eu tenho em relação a cada palavra reservada. Por exemplo, a palavra começo vai do estado Q1 até o Q6, a palavra final vai do Q7 ao Q12 e assim sucessivamente, igualzinho está acontecendo aqui na imagem. Passando direto aqui para a leitura, eu tenho as variáveis que me indicam a linha, a coluna, a posição, que recebe posição final e inicial, que é o auxílio de impressão. E essa variável impressão que me diz se ele é o primeiro item que está sendo imprimido, imprimido é feio, impresso, para poder não ficar toda hora ter que imprimir token, lexema e não sei o que, embaixo é eles, token, lexema e não sei o que. Essa aqui é só para ter um controle na hora do printf mesmo. A declaração da variável que eu estou utilizando para busca, e esse aqui a variável do arquivo texto. Eu estou utilizando direto digitado aqui, em vez de colocar pelo caminho, para ficar mais fácil. A fim de testes é bem mais rápido para poder deixar desse jeito. Abertura do arquivo normal, abertura do tipo de leitura, o erro de leitura, printfs para teste, e aqui começamos a alocação, né? Declarei um aux que é para poder fazer essa alocação dos caracteres do arquivo texto para a minha lista ligada aqui no programa. O first indicando sempre recebendo um primeiro caractere, né? Aqui embaixo ele é iniciado aqui como nulo, mas aqui embaixo ele já recebe o primeiro caractere e assim inicia a lista. Qualquer ponto do meu código que eu pegar o first, eu posso percorrer essa lista toda, sabendo do ponto inicial que ele está partindo, da posição 1 e 1. E da posição da lista 1 também. Esse if indica a posição do primeiro, só para poder iniciar o first mesmo, e todos os outros caem aqui no else, que é para ir completando os valores de later, que ele vai rodando até o final do arquivo, e indicando posição, linha, coluna, o próximo caractere, como ele é sempre o próximo, ele é sempre nulo, e o caractere anterior está recebendo um aux backchar, que é para poder saber quem que era o caractere anterior. E o que acontece? O aux backchar, que é o caractere anterior, ele está recebendo esse caractere. Então, o da frente veio de trás, o de trás veio da frente, para a gente ter uma lista de ambos os sentidos. E aqui é um controlezinho dele. Esse controle aqui me indica quando eu tenho uma quebra de linha. Toda vez que ele chega aqui no final, ele me indica que é uma quebra de linha e ele
conta mais um na minha linha e reinicia a minha coluna, né? E a posição é contada aqui depois. A coluna sempre contada mais um e a posição até o final. Ela nunca reinicia. Aqui, já nessas chaves aqui, ele termina essa função de leitura. A minha lista já está pronta. E aqui eu reinicio novamente com o meu AUX apontando para o primeiro caractere, que ele é o que vai iniciar a minha lista de novo. E aqui eu começo a análise nesse for. A posição, ele sempre indica a posição, ele volta a partir da posição do caractere que ele acabou de analisar. Ele sempre entrega essa posição final, por exemplo. Eu vou percorrer o exemplo de C aqui. AUX next char data é C, digamos que seja a primeira roda. Ele vai chegar no switch case e ele vai indicar que tem um C, tá certo? Corrija, é um C maiúsculo. Ele vai anotar a posição inicial desse C, que no caso é 1, e a posição final é depois da análise completa. Ele vai chamar o estado Q1 para comparar se o próximo é O. Está aqui embaixo, depois de todas as análises das palavras reservadas. E ele vai comparar, depois dessa lista, a lista de tokens, e ele vai ver se é O. Se ele for O, ele vai chamar o estado 2, M, 3, o E4, 5, o 6, o 5, 6. E aqui no 6 ele vai verificar se não tem mais nada após essa palavra, que ela termina no O. Se tiver mais alguma coisa, então ela já não é uma palavra correta. Se tiver um começo O, já está errado. Então ele faz essa análise. E se tiver alguma coisa nesse sentido, ele manda para o Q53 e o Q53 é responsável por identificar os IDs. Se não for, ele retorna esse valor do Q6, aqui embaixo, né? Ele vem para esse Q6. No Q6 aqui, ó, a última palavra que ele analisa é o O. Então, sempre ele manda o próximo, ele vai mandar o /N aqui para frente. Nesse exemplo, porque o último depois do O é um /N, é uma quebra de linha. Ele manda aqui e ele compara. O /N está dentro dessa comparação? Não, o /N não faz parte dessa aqui. Então, ele retorna o quê? A posição do /N. O /N é o 7º na lista. Então, ele vai vir para cima, lá na função aqui, no case C, e vai devolver aqui para essa posição final 7. Posição inicial é 1, posição final é o 7, que é a posição do /N. Esse é o imprimir que eu falei que identifica a listagem do token e para poder só imprimir em cima. E esse imprimir é a função que imprime o lexema completo, a lista da tabela completa. Ele manda a posição inicial, no caso 1, posição final 7. O auxiliar next char não é aquela passagem inteira, é o C, porque esse auxiliar está atribuído aqui em cima, então ele foi atribuído aqui para cima. Esse auxiliar é o C. E o número imprimir só para identificar se é o primeiro, segundo ou terceira impressão. Vamos lá para a função imprimir. A função imprimir aqui embaixo recebe toda a posição inicial, final, caractere, data e int count. Ele inicia uma variável token, que é onde que vai fazer as buscas para comparar se esse valor é um valor que eu já tenho registrado ou é um ID. O K é o multiplicador desse token, vou explicar ali embaixo. Linha recebe o data linha, que é o C, então ele vai receber linha 1. Coluna, ele vai receber o coluna 1. Aqui é o count que eu falei para o professor imprimir. Se ele mandar o valor 0, que é o valor inicial, ele imprime esse título. Se ele não mandar isso, ele ignora esse if. Printf para abrir a tabela, só para deixar bonitinho. E aqui é o segredo daquela posição final inicial. Posição inicial 1, posição final 7. Então ele vai percorrer de 1 a 7, de 1 a 6, né? E a palavra começo ela tem 6 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele percorrendo essa lista, ele vai estar imprimindo cada vez que ele rodar nesse for, até a posição mais, né? Até chegar em 7. E ele vai rodando e aqui também pega... É o que eu falei do multiplicador do token. Aqui que ele dá o valor da lista do token para fazer a comparação. A cada passada tem esse K++, que ele está multiplicando o valor da tabela ASCII desse caractere, mais a posição dele na minha frase, na minha palavra, e mais o token que já estava reservado, que ele tem um valor inicial de 0, então ele vai se acumulando. A hora que ele chega no final da palavra começo, que ele leu de 1 a 6, ele vai formar um valor. Se esse valor for comparável ao da minha tabela, que é aqui embaixo, ó, ele vai mandar para essa função lista token, ele retorna o valor do começo. No caso, o começo na lista token é o número 2181. Se ele for esse valor, ele retorna aqui nesse porcentagem S, o valor da lista token. Caso ele seja um numérico, ele vai fazer essa comparação aqui.
se ele for um numérico e anteriormente dele não tem um espaço vazio ou uma letra, porque se tiver uma nota 1, ele vê que é um numérico 1, mas e antes tem um A junto, ele considera isso um ID, não um número, porque o número ele tem que estar sozinho. 1, 10, 100, com espaço antes, podendo ter caracteres depois, desde que não sejam palavras. Mas no caso aqui, como nenhuma variável pode iniciar com número, se ele acontecer isso de ter uma palavra, ele vai ser sempre considerado um ID. Caso não entre aqui, ele vai passar o data para o next char, que é para poder ir percorrendo nessa lista e escrevendo tudo, K++. Chega aqui embaixo, ele já abriu, imprimiu a palavra, aqui ele imprimiu o lexema, imprime a coluna, imprime a linha, imprime a coluna e retorna o conte. O conte é só aquele retornozinho para poder considerar que a próxima impressão que ele procurar ali na lista já não vai ser a primeira e não precisa colocar aquele título do lexema token coluna e linha. E basicamente o funcionamento é isso para todas as outras palavras reservadas. Afinal, a palavra vint, que tem a classificação que lá embaixo ele vai verificar se é o i ou se é um e, vint ou voutput, que ele vai verificar uma dessas daí, seguir os caminhos devidos a cada uma. E bem parecido. Todas as outras implementações, é bem complicadinho aqui esse finalzinho, que é onde que ele verifica os ints, né? Eu não fiz um case para int, ficou mais fácil fazer no default, criar um if aqui para ele. Eu consigo criar um if aqui também para saber se ele é um ID. Eu tenho um if também para saber se é um espaço vazio, se ele é um quebra de linha, se ele é uma tabulação, ou se ele é um /n, ou um espaço. Tá tudo aqui, um /n, o espaço aqui e um /n aqui no final. Se for qualquer um desses valores, ele só pula o caractere, né? Eu não tenho com que listar eles na tabela de token. E ele não precisa contar a posição, não precisa contar nada, porque cada caractere já tem a sua posição pré-definida desde a leitura. Então, ele já tem isso nessa lista. E esse último aqui é tratamento de erros, que eu já faz umas 2 semanas que eu fiz isso aqui. Eu preciso ler de novo para poder explicar para o professor. Mas aqui é o tratamento de erro. Quando ele encontrar qualquer caractere que ele não seja listado de alguma forma, tipo um porcentagem ou um sinal de ou, que eu também não caracterizei na minha linguagem, ele vai imprimir o erro léxico, imprimindo a posição final, a linha, a coluna, imprimir e a palavra. Aqui tem uma função específica para isso também aqui, com print para ela. Ele automaticamente se recupera do erro, qualquer erro que tiver nesse sentido de léxico, o meu programa ele finaliza, ele imprime o erro e continua a tabela. Então ele vai percorrendo, ele acha um erro, ele imprime o erro, e ele continua percorrendo embaixo. Ele não vai gerar uma tabela de erros, pelo menos eu não fiz isso, mas ele vai imprimir todos os erros e ele consegue se recuperar desses erros de execução aí, de sintaxe do programa, né? O erro léxico do programa. E é basicamente isso mesmo, nem muito mais explicação, e espero ter atingido os objetivos do trabalho.